Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabe qual é o idioma que os anjos falam? Tem ideia de por que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13 sobre a língua dos anjos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender o que significa a língua dos anjos. Será que é uma língua estranha que só é falada lá no céu? Você vai entender tudo sobre esse assunto hoje. Então, vamos comigo para minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: muito se discute a respeito do dom de línguas na Bíblia, se ele ainda existe hoje em dia ou não. Um texto que me intriga muito é 1 Coríntios 13:1, onde Paulo fala a respeito das línguas dos anjos. Que línguas são essas? Seria esse falar em línguas que vemos muitas pessoas falando nas igrejas e que não entendemos muito bem? Obrigado, querido irmão, muito interessante essa sua dúvida. Obrigado por ter compartilhado com a gente e você que me assiste também pode deixar a sua dúvida. Eu falo em todo vídeo aqui, não permita que a sua mente, que o seu coração te engane achando que tem dúvida boba. A sua dúvida é importante para o seu crescimento. Compartilhe, pesquise, busque aprendizado. Então você pode deixar a sua dúvida aqui e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Já deixa o seu like aí no vídeo também, ok? O estudo de hoje está muito interessante, eu tenho certeza que vale esse curtir. Queridos, vamos começar aqui falando, ou lendo, melhor dizendo, o texto mencionado pelo nosso irmão. 1 Coríntios 13:1, que diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Queridos, esse texto aqui confunde muitas pessoas que tentam então entender que línguas seriam essas, tanto de homens como de anjos, que Paulo menciona nesse texto. Fique comigo até o final, que hoje você vai ter um aprendizado profundo de interpretação bíblica. As três principais interpretações que você vai encontrar por aí, diante de estudos de muitos teólogos, são essas três principais aqui. Paulo estaria falando de línguas estranhas, ou seja, línguas que não têm a ver com o idioma aqui do nosso mundo, línguas que só os anjos sabem e são estranhas para nós. Paulo estaria falando aqui numa linguagem figurada chamada hipérbole? Ou Paulo estaria falando de uma comunicação que acontece entre os seres celestiais lá no céu? Por isso ele fala línguas dos anjos. Nós vamos entender então essas possibilidades. Eu vou apontar para você aquela que eu acredito mais e que eu vou defender então aqui no estudo de hoje. E nós vamos começar respondendo a seguinte questão: qual é o idioma falado pelos anjos? Você já se perguntou isso? Será que existe um idioma, uma língua que os anjos falam? Queridos, é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Irmãos, aqui nesse canal é Bíblia pura. Você precisa se inscrever. Temos tido estudos aí frequentes de segunda a sexta às 15 horas. Então, para você não perder nenhum e crescer na palavra de Deus, faça sua inscrição. Clique aí agora, marque as notificações para receber e coloque na sua agenda, passe por aqui sempre para estudar um estudo especialmente feito para o seu crescimento. A primeira coisa a se compreender sobre esse texto, 1 Coríntios 13:1, sobre a língua dos anjos, é que a Bíblia em nenhum momento menciona que existam línguas, idiomas especiais que anjos falam. Mas, presbítero, como que você pode afirmar isso? Olha só, irmãos, sempre que anjos são mencionados conversando com pessoas na Bíblia, eles falam a língua da pessoa e não uma língua própria que poderia ser chamada de língua dos anjos. Sendo assim, nós não temos nenhum elemento para afirmar que os anjos tenham um idioma deles, um idioma celestial. Agora, olha que interessante, da mesma forma, quando os servos de Deus tiveram visões de anjos, por exemplo, eles sempre compreenderam aquilo que esses seres estavam falando em uma linguagem conhecida, ou seja, em um idioma que o ser humano consegue compreender, e não num idioma estranho, em um idioma que nós não conseguimos captar o significado. Vejamos um texto que mostra isso claramente. Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Observe então aqui João dizendo o seguinte: vi e ouvi. Então observe que ele ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares,
proclamando em grande voz. Então, o que que esses anjos aqui, esses muitos anjos estavam proclamando? Observe, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. Observe então que João compreende perfeitamente aquilo que os anjos estavam falando, aquilo que os anjos estavam determinando ali, dizendo, melhor dizendo, a respeito do Senhor Deus, ok? Isso cabe muito bem com a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve 1 Coríntios 13:1. Então, quando ele utiliza ali línguas dos anjos, ele usa a palavra grega glossa, que significa idioma ou dialeto. Então, o que nós conseguimos já perceber aqui nessa primeira parte do estudo? Quando nós olhamos para as 3 interpretações principais que nós mencionamos, nós podemos já, de cara, tirar essa primeira aqui. Ou seja, Paulo não está falando de uma língua estranha, de uma língua que somente os anjos sabem falar. Não é esse o foco do texto aqui, na minha opinião. Qual é, então? Nós vamos trabalhar aqui agora essas 2 outras possibilidades e eu vou defender aquela que eu acho mais possível aqui, mais correta dentro do contexto, que é essa figura de linguagem chamada hipérbole, mas também combinada um pouco com essa terceira. E eu vou te explicar exatamente em detalhes tudo isso. O que Paulo quis dizer, então, com essas línguas dos anjos? Olha só, o estudo agora é profundo, é de contexto, então fique comigo até o final. Antes, um recadinho rápido para você. Você gosta desse tipo de estudo que vai no texto, que vai no contexto, que explica palavras? Se você gostar, eu estou deixando aqui para você uma aula gratuita aqui no primeiro comentário desse vídeo para você conhecer o meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde a gente aprende a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ali capítulo por capítulo, né? Estudando geografia, estudando as línguas originais, estudando um monte de detalhes que vão dar crescimento e corpo para o seu estudo dos contextos, ok? Vai lá, quando você puder, assiste uma aula, veja se você gosta, turmas abertas. Queridos, Paulo utilizou na introdução do seu texto, em 1 Coríntios 13, sobre a grandeza do amor, uma figura de linguagem chamada de hipérbole. E agora, então, eu vou trazer aqui à sua memória os estudos de português que você já deve ter estudado na escola. A hipérbole é uma figura de linguagem retórica, ou seja, para comunicação, para comunicar coisas, que corresponde ao exagero com efeitos enfáticos no sentido das palavras ou nas frases. Ou seja, utiliza-se o exagero para dar mais peso a uma informação que você quer falar. Vamos a um exemplo bem prático? Hoje eu estou morrendo de fome. É uma hipérbole. Eu e você, quando a gente fala estou morrendo de fome, não estamos morrendo de fato, definhando ali, em alguns minutos vamos falecer. Não, é um exagero para dizer que nós estamos com muita fome. Essa é a linguagem aqui chamada de hipérbole. Isso significa que Paulo utilizou vários desses exageros nesse texto de 1 Coríntios 13 para enfatizar o seu ensino. Inclusive, quando ele utilizou a frase línguas dos anjos, que eu vou mostrar a seguir. Ele também utilizou uma hipérbole aqui. Mas, presbítero, como que você sabe que Paulo utilizou hipérboles? Aí, queridos irmãos, nós temos o famoso contexto. Vamos analisar então aqui, vamos começar com o versículo 2, depois a gente vai lá no 1 que fala da língua dos anjos. Observe todo o contexto aqui da introdução de Paulo nesse texto. Ainda que, então Paulo começa falando aqui de uma possibilidade, ok? Ele não está dizendo que ele faça isso ou que ele tenha esse dom, mas ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Queridos irmãos, observe que claramente Paulo utiliza aqui o recurso da hipérbole, já que para um ser humano comum, mesmo aquele mais inteligente, é impossível conhecer todos os mistérios e toda a ciência. O que Paulo está dizendo aqui é que ele podia ter todo o conhecimento existente nessa face da terra e até mesmo os mistérios maiores que as pessoas têm dúvidas. Se não tivesse amor, isso para nada serviria, seria apenas conhecimento para orgulho próprio. Como alguém pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência? Queridos, temos um exagero proposital aqui de Paulo para enfatizar o argumento do seu ensino, que o amor é a base de qualquer conhecimento, ainda que seja o maior possível que alguém pudesse ter ou inimaginável
Paulo está utilizando então aqui uma hipérbole. Mas tem mais, observe a sequência do versículo que diz o seguinte, 1 Coríntios 13, 2 ainda. Ainda que eu tenha tamanha fé. Observe que ele continua falando aqui dessas comparações. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Transportar montes é uma hipérbole. Queridos irmãos, nós sabemos que não tem montanhas por aí, ainda que haja fé da maior possível. Nós não temos ali como tirar uma montanha de um lugar e colocar em outra. Nós temos aqui a famosa figura de linguagem hipérbole. Paulo está então enfatizando aqui no seu ensino que a maior fé, que poderia até mesmo transportar um monte, sem o amor, ela seria vazia. Esse é o objetivo. Você já viu alguma montanha mudar de lugar por causa de alguém que exerceu a sua fé? É óbvio que não. Temos aqui também mais uma hipérbole, uma figura de exagero utilizada pelo apóstolo para trazer o seu ensino. Mas tem mais, queridos. 1 Coríntios 13, 3. Observe que eu estou analisando cada um dos versículos dessa introdução. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Observe, queridos irmãos, que Paulo aqui também trabalha a figura do exagero, já que é impossível que alguém entregue 100% dos seus bens. Ela sempre vai ter alguma coisa ali, uma roupa, alguma coisa para a sua subsistência. Mas Paulo está falando então de alguém aqui que pudesse fazer os maiores atos de benevolência, de desprendimento das coisas materiais. Se não tiver amor, isso seria inútil. Observe então que nós temos uma hipérbole também. Algo sempre a pessoa vai ter. Outra coisa, em sã consciência, quem vai entregar o seu próprio corpo para ser queimado? Claro, queridos irmãos, nós podemos ser perseguidos e queimados, sim. Agora, você mesmo se dar para ser queimado, isso aqui é uma hipérbole que mostra uma pessoa desprendida no mais alto grau possível. Paulo está dizendo, se essa pessoa existisse, se fosse sem amor, isso seria um ato apenas vazio, para se mostrar ou para um outro objetivo que não um objetivo baseado no amor. E aí nós temos então o texto, o primeiro texto dessa sequência, dessa introdução, que é o 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então o que eu quero demonstrar para você? Que todos esses 3 primeiros versículos, eles seguem a mesma linha. Eles começam com o ainda que, e Paulo apresenta então uma hipérbole para trazer ali esse contraste para mostrar que se não tiver amor, as maiores coisas mais exageradas possíveis, elas não serviriam. Então fica claro, queridos irmãos, que nessa hipérbole, Paulo está demonstrando que mesmo se pudesse ser o maior comunicador do mundo, sabendo falar qualquer idioma, conhecesse as linguagens e mensagens mais sublimes dos anjos, aquilo que é falado lá no céu, aquilo que Deus fala com os seus anjos e os anjos entre si, sem o amor, nada disso teria valor. Ou seja, queridos irmãos, se houvesse possibilidade de ter as maiores habilidades de sabedoria e comunicação do mundo, sem o amor, elas seriam apenas barulho, que é a ideia da parte do texto que fala do bronze que soa e do símbolo que retine. Então, para a gente fechar aqui, língua dos anjos, ela traz essa ideia, essa hipérbole, esse exagero para demonstrar a grandeza do amor. Então é importante que você entenda isso detalhadamente, sempre entendendo o contexto que nos ajuda a compreender essas expressões isoladas. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite o seu tempo para crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.